pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos tenham tido uma ótima semana. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente postando uma mensagem muito especial. Eu espero que desde já vocês sejam edificados e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu fico feliz por aqueles que vão ficar aqui comigo do início ao final da live, mas também agradeço aqueles que vão assistir o vídeo mais tarde, ou no Instagram, ou no canal no YouTube chamado Diário de uma Jovem Cristã. Se você não conhece, nem sequer acompanha os vídeos e nem sequer ainda teve oportunidade de compartilhar as mensagens, não se preocupe. Depois que terminar esta live, você pode dar uma passadinha lá nos meus stories, porque eu vou disponibilizar um link para que vocês possam ter acesso não somente ao vídeo de hoje, mas aos vídeos ministrados anteriormente. Não se esqueça de compartilhar a mensagem, deixar seu like, seu feedback, tudo isso é muito importante, porque vai ajudar o canal a crescer e florescer na vida de outras pessoas, dando oportunidade para conhecer a palavra de Deus. Bom, o tema que vamos debater hoje é sobre desprezo. E a nossa referência bíblica está em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 21 e 22. Na versão NVT está assim: é pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Quando se trata de desprezo, temos que entender que há uma prática ofensiva à autoridade de Deus. Por quê? Significa que você acha que o que Deus faz por você não é grande coisa. Você acha que o que Deus faz por você é mínimo. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. O que Deus faz por nós é algo grandioso. É algo que vai trazer transformação para a nossa vida. E desprezo é uma prática que ela pode ser silenciosa, ela pode ser oculta, mas ela pode ser muito danosa, porque aos poucos ela vai minando a nossa confiança em Deus. E como podemos entender isso na Bíblia? Existe uma personagem que ela passou por essa situação. Hoje vamos aprender sobre Mical. Mical, ela foi uma das esposas do rei Davi. Dizem que ela foi a primeira. E ela era filha do rei Saul, a filha mais nova, e ela foi dada como prêmio ao rei Davi. E o que acontece? A vida de Mical mudou, porque o seu pai, seus irmãos, toda a sua família foi morta durante a guerra contra os filisteus, e acabou que Davi a trouxe para morar no palácio. Só que a atitude de Mical mostrava que ela não tinha submissão a Deus e que ela não obedecia ao seu marido, que era o rei Davi. Mical era uma esposa que, de apaixonada, se tornou uma mulher amargurada. Ela criticou o comportamento de Davi quando a arca acabou por cruzar a cidade de Jerusalém. Ela disse que o comportamento de Davi foi indevido, foi vergonhoso. E o que acontece? Isso é a atitude de uma pessoa que não compreende o relacionamento de outro servo mais humilde com Deus. E Deus, primeiramente, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não despreza os homens, por mais que ele seja um ser poderoso. E isso está como referência o livro de Jó, capítulo 36, versículo de número 5. Mostra que Deus, por mais que Ele seja um ser que pode todas as coisas, Ele nos ama, apesar de sermos seres pecadores. Ele não nos despreza, apesar de sermos seres totalmente opostos. Porque se uma pessoa erra, é muito fácil apontar o dedo. Mas quando se trata de Deus, existe um processo chamado arrependimento. Porque o pecado, sinceramente, só se a pessoa ela não tem amor e muito menos um relacionamento com Deus. Se ela peca e não demonstra arrependimento, significa que ela não tem uma relação com Deus. Já se a pessoa peca, erra, sente em seu coração que errou contra a autoridade de Deus, significa que essa pessoa tem chance de ter um recomeço, de levantar e principalmente de agarrar a mão de Deus e seguir no caminho correto. Não foi o caso de Mical, porque Mical, ela desprezou, humilhou e ainda por cima se achou superior a Davi. Porque Davi, por mais que ele fosse rei, ele não deixou de ser um servo devoto à vontade de Deus. E tá aí uma diferença entre Mical e Davi.
Mical se deslumbrou com a vida no palácio, com a reputação de Davi. E Davi não. Davi, por mais que fosse rei, ele nunca deixava de ser submisso à vontade de Deus. E ter dançado e glorificado o nome de Deus enquanto a arca passeava pela cidade, mostrava que, por mais que ele tivesse o luxo, foi Deus quem deu o nome de rei a ele. Não foi uma vontade de Davi, foi a vontade de Deus. Cada um dos nossos semelhantes é como nós. Também são criados à imagem de Deus e por isso merecem o nosso respeito e apreciação. Existe uma diferença entre aqueles que servem a Deus por submissão e aqueles que servem a Deus por reputação. Quando se trata de servir a Deus, ele não olha em quantidade, ele olha na intenção do nosso coração. E desprezar a autoridade de Deus significa que você não respeitou em nenhum momento o que ele fez por você. Se você tem um cargo numa empresa, significa que Deus te preparou para esta função. Se você tem a oportunidade de ter um cônjuge, um parceiro do seu lado, significa que Deus preparou essa pessoa para você, para te acompanhar durante a tua caminhada com Deus. Se você tem uma casa, significa que Deus preparou tudo. Móveis, cômodos, o terreno, até mesmo a pintura da casa, tudo isso Deus prepara. Os mínimos detalhes são aqueles que Deus prepara, porque Ele sabe que chegou a hora de fornecer esse milagre. Mas não deixa que os milagres, as vitórias, conquistas te façam esquecer daqueles que proporcionou a bênção na tua vida. Porque existem pessoas que são assim, esperam pelo milagre e quando recebem, se esquecem de quem forneceu. Mas assim como Deus não se esquece daqueles que o clamam, não se esqueça dele todos os dias depois que você recebeu a sua bênção. Deus é digno de glória, Ele vai fazer por você o que você não pode. Adore a Deus e não seja apenas um espectador. Isso traz a conclusão da nossa mensagem de hoje, que ainda há tempo para que você se arrependa do seu pecado. Ainda há tempo para você recomeçar, rever as suas escolhas, os seus relacionamentos, tudo aquilo que possa ter te distanciado de Deus. Ou aquilo que você recebeu dele e você acaba por se esquecer do que realmente importa, que é o teu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, por incrível que pareça, ele não tem prazo de validade, assim como estamos aqui nessa terra, porque tudo que passamos é finito. Mas se você realmente busca pela tua salvação, pelo teu período de realmente consagração com Deus, não deixe que isso te desgaste. Vá em Deus enquanto ainda há tempo. Pode até ser que não sejamos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolhe. E se Ele nos escolhe, é porque tem um propósito. E esse propósito é que melhoremos em espírito e que o nosso caráter seja edificado. Nunca despreze o poder de Deus, porque é grandioso. E é essa grandiosidade que traz transformação repleta para as nossas vidas. Bom, gente, essa foi a nossa mensagem do dia. E antes de encerrar, fiquem com essa frase. Há um recomeço te esperando, sempre que for preciso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito aqueles que ficaram aqui comigo do início ao final. Não esqueça de deixar seu like, seu feedback, as suas ideias. Tudo isso é muito importante. Que Deus te abençoe e eu vejo vocês na próxima. Tchauzinho!